Você sabia que alguns animais que vivem hoje caminharam, nadaram ou voaram pelo planeta junto com dinossauros e outras criaturas pré-históricas? Pois é. Hoje no Universo Nebuloso, vamos conhecer 10 animais pré-históricos que resistiram ao teste do tempo e continuam entre nós, e o 10º pode estar aí pertinho de você. Antes de embarcarmos nessa viagem no tempo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no Universo Nebuloso. Assim você não perde nenhum conteúdo curioso como este. Prontos? Vamos lá! Começamos com o tubarão-lixo, uma das espécies sobreviventes dos tempos pré-históricos, com uma história evolutiva que remonta a mais de 150 milhões de anos. Conhecido por sua aparência robusta e comportamento calmo, ele habita águas costeiras tropicais e subtropicais. Esses tubarões têm características únicas, como barbilhões nasais, dentes cônicos e uma forte fidelidade ao habitat. Apesar de parecerem inofensivos, estão em quarto lugar em mordidas de tubarão documentadas em humanos. Seu comportamento alimentar inclui uma poderosa sucção para capturar presas como pequenos peixes e invertebrados. O tubarão-lixo é um verdadeiro exemplo de resistência e adaptação ao longo de milhões de anos. O selacanto era considerado extinto desde a época dos dinossauros. Este peixe fascinante, que remonta a mais de 400 milhões de anos, foi considerado extinto até ser redescoberto em 1938. Ele é uma das criaturas mais antigas do planeta e sobreviveu a diversas extinções massivas. Suas barbatanas lobadas musculosas são únicas e lembram os membros de vertebrados terrestres. O selacanto habita as profundezas do Oceano Índico e da Indonésia e apresenta uma anatomia peculiar, como uma nadadeira caudal trilobada, uma articulação na parte de trás do crânio para abrir a boca amplamente, e até um coração em formato tubular. Sua longevidade é incrível, podendo viver cerca de 100 anos, e sua gestação é uma das mais longas entre os peixes, durando cerca de 5 anos. Além de sua importância para o estudo da evolução, ele é um lembrete de que a vida pré-histórica ainda resiste em algumas regiões remotas do planeta. O Nautilus é um molusco cefalópode considerado um verdadeiro fóssil vivo. Com registros que datam de 500 milhões de anos, ele é uma das criaturas mais antigas do planeta ainda em existência. Seu corpo é protegido por uma concha em espiral dividida em câmaras, que permite controlar sua flutuação. Esses animais viveram no auge de sua diversidade durante o Paleozoico, enquanto a família Nautilida surgiu no período Triássico Superior. Apesar de suas habilidades primitivas de natação, eles têm sobrevivido nos oceanos profundos do Indo-Pacífico, resistindo a mudanças ambientais que levaram à extinção de muitos outros grupos. Hoje, o Nautilus continua a inspirar cientistas e amantes da natureza, sendo um elo fascinante com a vida pré-histórica. Os crocodilos são verdadeiros sobreviventes da era Mesozoica, compartilhando o planeta com os dinossauros há mais de 200 milhões de anos. Descendentes de répteis conhecidos como tecodontes, essas criaturas não apenas sobreviveram às extinções em massa, como também mantiveram muitos de seus traços primitivos. Assim como os dinossauros, os crocodilos possuem um parentesco próximo às aves. Com seus corpos robustos e armaduras naturais, os crocodilos atuais exibem adaptações que garantiram sua sobrevivência por eras. Sua mordida, uma das mais poderosas do reino animal, é uma herança de seus ancestrais, usada para caçar desde tartarugas até grandes mamíferos. Embora menos ágeis do que no passado, esses predadores pré-históricos continuam dominando margens de rios e manguezais. O tuatara é um réptil endêmico da Nova Zelândia, pertencente à ordem Rhinchocephalia e família Cynodontidae. Ele é o único representante vivo dessa ordem, que é muito antiga e remonta ao período Triássico, há cerca de 240 milhões de anos. Apesar de se assemelhar aos lagartos, o tuatara apresenta várias características únicas que o distanciam desses répteis modernos. A espécie enfrenta sérios riscos de extinção, sendo classificada como vulnerável pela IUCN,
principalmente devido à perda de habitat e à competição com espécies invasoras. O tuatara é uma espécie de crescimento extremamente lento, que pode viver até mais de 100 anos, com maturação sexual tardia. Seu ciclo reprodutivo também é muito lento, com a fêmea pondo ovos apenas uma vez a cada 4 anos. Além disso, o tuatara tem adaptações únicas, como a capacidade de sobreviver em temperaturas baixas, abaixo de 6 graus Celsius, e sua alimentação variada, que inclui insetos, ovos e até filhotes de aves. Ele também apresenta um terceiro olho, conhecido como olho parietal, cujas funções ainda não são completamente compreendidas, mas acredita-se que ajude na termorregulação e na absorção de luz para a produção de vitamina D. O tuatara é encontrado atualmente em algumas ilhas da Nova Zelândia, especialmente em áreas com clima frio e com poucas ameaças humanas, como nas Ilhas Irmãos e outras ao largo da Ilha Norte. Ele é uma espécie fascinante, importante para os estudos sobre a evolução dos répteis e a preservação de espécies antigas. Conhecida como manta ou peixe-diabo, a jamanta é uma grande raia oceânica, com envergadura de até 7 metros e peso de até 1.350 kg. Originária de regiões tropicais e subtropicais, essa espécie é caracterizada por seu corpo em forma de losango e cauda longa. Alimenta-se principalmente de plâncton e pequenos peixes, sendo inofensiva ao ser humano. Historicamente, a jamanta existe há milhões de anos, sendo um exemplo de sobrevivente de espécies antigas, já que sua linhagem remonta a períodos pré-históricos. Sua fisiologia e comportamento, como o uso de barbatanas cefálicas para alimentar-se e sua habilidade de realizar mergulhos profundos, são traços que têm se mantido ao longo dos milênios. Em relação ao seu cérebro, é um dos peixes com maior volume cerebral, o que a torna um dos poucos animais marinhos com evidências de autoconsciência, como indicado por um estudo que demonstrou sua capacidade de se reconhecer em um espelho. Embora hoje seja uma espécie ameaçada, a jamanta já percorreu vastos territórios oceânicos e continua a ser um elo com o passado remoto, representando um link entre as formas de vida antigas e a biodiversidade marinha moderna. O esturjão é um peixe com origens que remontam ao Cretáceo Superior, ou seja, mais de 70 milhões de anos atrás. Ele pertence à família Sipenseridae e é uma das famílias de peixes ósseos mais antigas existentes. Caracteriza-se por seu corpo alongado, ausência de escamas e placas ósseas, além de ter bigodes sensoriais usados para detectar alimentos no fundo de rios e lagos. Embora atualmente o esturjão habite principalmente águas da América do Norte e da Eurásia, ele já existia durante períodos geológicos muito antigos, adaptando-se ao longo do tempo. Os esturjões são conhecidos por seu crescimento lento e longevidade, com algumas espécies vivendo mais de 100 anos, alcançando maturidade sexual apenas após 20 anos. Sua lenta taxa de crescimento e reprodução torna o esturjão vulnerável à pesca excessiva. Além disso, o esturjão é importante comercialmente por suas ovas, que são transformadas em caviar, um produto de luxo. No entanto, a maioria das espécies enfrenta sérios riscos de extinção devido à destruição de habitats, poluição e pesca predatória, tornando o esturjão um exemplo de um animal pré-histórico que continua a ser impactado pelas atividades humanas. Embora atualmente seja um animal sésseis fixado ao substrato, com uma estrutura calcária em forma de cone, essa espécie tem suas raízes em um grupo muito antigo de crustáceos. Esses organismos pertencem à classe Maxilopoda, infraclasse Cirripedia, e estão relacionados a grupos como lagostas e caranguejos, como demonstrado por Charles Darwin ao estudar seus estágios larvais. Como uma craca, apresenta uma aparência protegida por placas calcárias que formam uma muralha, característica comum entre os Cirripedia, grupo que evoluiu há milhões de anos. Embora hoje seja encontrado principalmente em águas rasas e zonas de alto hidrodinamismo, a espécie tem uma longa história evolutiva, com registros taxonômicos que remontam a 1916. Essa craca tem sido uma parte fundamental da fauna marinha dos Açores por muito tempo, com uma presença contínua desde os tempos pré-históricos.
Os cavalos marinhos são peixes ósseos que existem desde tempos pré-históricos, com um formato peculiar que remonta a características de animais marinhos antigos. Conhecidos por sua cabeça alongada e cauda preênsil, eles possuem um comportamento único, como nadar verticalmente e camuflar-se como plantas marinhas. Vivem em águas tropicais e temperadas e se alimentam de pequenos organismos, como crustáceos e plâncton. Esses animais apresentam um sistema de reprodução fascinante, onde os machos incubam os ovos e, após a eclosão, geram filhotes independentes. No entanto, suas populações estão ameaçadas devido à pesca predatória e destruição de habitats. Suas características únicas, como o mimetismo e a capacidade de mudar de cor, e a sua longa história evolutiva, fazem dos cavalos marinhos uma espécie com raízes profundas em um passado pré-histórico, possivelmente remontando aos períodos em que os oceanos eram habitados por formas de vida semelhantes a essas criaturas fascinantes. A barata, classificada cientificamente como blataria, é um inseto cosmopolita, encontrando-se em uma grande variedade de ambientes ao redor do mundo, especialmente em áreas urbanas. As baratas são onívoras e podem viver em diversos tipos de habitat, desde florestas tropicais até esgotos e cozinhas. Elas são notórias por sua resistência e capacidade de adaptação, sendo capazes de sobreviver por longos períodos sem comida ou água e até mesmo sem cabeça. As baratas podem transmitir doenças, já que atuam como vetores mecânicos de patógenos como bactérias, vírus e fungos, contaminando os alimentos e ambientes que frequentam. Entre as espécies mais comuns estão a barata americana, Periplaneta americana, a barata alemã, Blatella germanica, a barata oriental, Blatta orientalis, e a barata de Madagascar, Dronfadolina portentosa. Apesar de sua fama negativa, as baratas também possuem uma importância ecológica, como parte da cadeia alimentar e no processo de decomposição de matéria orgânica. Além disso, algumas culturas utilizam baratas na alimentação ou em remédios tradicionais. No controle de infestações, o uso de inseticidas, armadilhas e monitoramento são métodos comuns, mas as baratas frequentemente desenvolvem resistência a esses produtos ao longo do tempo. E aí, qual desses animais você achou mais impressionante? Conta para a gente nos comentários! Ah, e não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos que amam curiosidades. Se ainda não se inscreveu, aproveita e clica agora no botão de inscrever-se aqui no Universo Nebuloso. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!